Boa noite, meus irmãos. Prazer de estar com os irmãos mais uma vez, só que ali é mais fácil, com certeza. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 13 a 15. 1 João, capítulo 5, versos de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que a Tua palavra seja pregada, vinda de Ti somente. Em nome de Jesus, amém. As três cartas de João, primeira carta, segunda e terceira carta, apesar de não citarem o nome do autor, são atribuídas ao apóstolo João. Esse João é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o discípulo amado, o único discípulo que presenciou a crucificação de Jesus. É o mesmo que escreveu o quarto evangelho e o Apocalipse. Mas o autor abre a sua carta, primeira carta de João, informando que esteve com Jesus. 1 João 1,1 diz assim: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Então, a identificação da carta com João, ela começa já no primeiro versículo, mas as evidências encontradas, além desse texto, são outros textos que relacionam as cartas com o Evangelho de João, e elas são mais coerentes e abundantes que qualquer diferença encontrada nas cartas. Essa mensagem não faz parte de uma série, mas eu até comentei com o pastor André, e uma exposição da carta de João era uma boa sugestão para uma série expositiva para os nossos pastores, né? E o André já trabalhou nesse sentido. Mas vamos ao texto. João está, no capítulo 5, ele está nas suas considerações finais dessa carta. E o texto diz assim: Escrevi-lhes estas coisas. E a pergunta é: que coisas são essas? Em primeiro lugar, João escreve a carta em defesa de Cristo, dissipando todas as dúvidas acerca de Jesus e contra o docetismo, que era uma linha de pensamento filosófica que pregava que Jesus não encarnou, Jesus não tinha vindo em carne. Seu corpo era uma ilusão, e depois disso o gnosticismo veio também pregando sobre a igreja posteriormente, já com outros ensinos hereges quanto à divindade de Jesus. Em segundo lugar, João escreve essa carta sobre a comunhão que nós devemos ter com o Pai e com o Filho e as consequências dessa comunhão. Ele combate alguns argumentos dos falsos mestres, dos heréticos, que diziam que na prática eles diziam que conheciam a Cristo,
mas na prática não se portavam como convertidos, como os crentes, como alguém que tivesse comunhão com o nosso Deus e Jesus Cristo. João usa muitas vezes a expressão, se dissermos que, no início da carta, como por exemplo, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, os falsos mestres diziam ter comunhão com Deus, mas na prática andavam em trevas. João também escreve essa carta sobre a nossa fé em Cristo, a vida em santidade, a vida que o crente deve ter, que é de refletir a Cristo. João desenvolve na sua carta um autoteste para você fazer, para você ter a certeza da sua salvação. Ela é uma carta maravilhosa. Se você tem alguma dúvida da sua salvação, leia a carta de 1 João e tire as suas dúvidas. O texto a seguir diz assim: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem são esses? No Evangelho de João, João tem um propósito. Esse propósito está em João capítulo 20, versos 30 e 31. E diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, os que foram registrados, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Bem, o propósito de João no Evangelho era provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, para que os que não criam nele, crendo, fossem salvos. Agora, na sua primeira carta, João escreve aos crentes, aqueles que já criam em Jesus. João estava escrevendo às igrejas, e não mais a quem ainda não cria em Jesus. Nenhuma igreja específica é mencionada nas cartas de João, apesar de estudos levarem a crer que João escreveu de Éfeso, porquanto era pastor da igreja de Éfeso. Mas, como nenhuma igreja é citada, nos leva a crer que essa carta iria circular pelas igrejas, pelos irmãos, de forma preventiva aos ataques hereges aos irmãos. Por isso, na divisão do Novo Testamento, essa carta está dentro da divisão que chamamos de cartas gerais ou epístolas gerais. Resumindo, o Evangelho de João era para que aqueles que recebessem o Evangelho crescem e fossem salvos. E a carta de João era para que os salvos tivessem a sua alegria completa. Capítulo 1, verso 4 da carta de 1 João diz: escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Os crentes, eles estavam salvos, mas os ensinos hereges estavam colocando em dúvida essa certeza. Ora, se Jesus não tivesse encarnado, então todo o evangelho era em vão e a salvação uma ilusão. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. E o verso completa assim: para que vocês saibam que têm a vida eterna. O verbo está no presente.
Então, João estava dizendo para os irmãos que eles não tiveram a vida eterna e nem terão a vida eterna, mas eles têm a vida eterna. Assim como nós cremos que nós temos a vida eterna. João escreve essa carta para os convertidos ao Evangelho, para que continuassem firmes na fé e na comunhão, para que não duvidassem do Evangelho, da salvação em Jesus, e nem desse atenção para heresias que começavam a se alastrar no meio da igreja. Será que hoje nós não vivemos tempos difíceis, onde nós somos atacados, onde a nossa fé é colocada em prova, onde nós temos que estar firmes e em comunhão com o nosso Senhor? Nós temos a vida eterna, mas não por mérito, nem conquista, muito menos por poder aquisitivo. Nós não podemos comprar a salvação. João deixa claro que é uma dádiva de Deus, através de Jesus Cristo, nos versos 11 e 12, um pouquinho atrás. Diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lembrando então do tema deste ano em nossa igreja, sobre oração, nós vamos verificar nos próximos versículos uma outra certeza, que o destinatário da carta, ou seja, a igreja, ou seja, nós, que somos crentes, temos. Vamos ver então o verso 14. Diz assim o texto: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse texto traz para nós ensinamentos relevantes que o crente deve ter em relação às suas petições. Baseado no que já expomos até aqui, do objetivo de João ao escrever a carta para os crentes, nós consideramos que, em primeiro lugar, esta confiança é em relação a Cristo, a Deus e a nenhum outro. E, em segundo lugar, nossas petições são atendidas, porém limitadas. Vamos ver então primeiro. Esta é a confiança que temos. Essa confiança não se refere à resposta à nossa oração, e sim a quem nós direcionamos esta confiança. Não quer dizer que a única coisa que nós temos a fazer é confiar em Deus, mas que confiar nele é um dos aspectos que levam as nossas petições serem respondidas. Não basta simplesmente dizer que confio no Senhor e que tudo vai acontecer. Quem confia, acredita, tem segurança, tem certeza. Se nós fizermos um paralelo com uma relação de um casal, quando essa relação tem confiança, automaticamente tem segurança, tem certezas. Quando existe uma confiança mútua entre um homem e uma mulher, o casamento vai bem. Os dois descansam. Está tudo certo.
Outra coisa importante sobre nossa confiança em Deus é crer que Ele tudo pode realizar. E Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só o que o anjo Gabriel disse quando esteve com Maria. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Se nós reconhecemos que nada é impossível para Deus, como poderíamos depositar nossa confiança em outra coisa ou em outra pessoa, a não ser o nosso Deus? O texto diz que, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. O termo, ao nos aproximarmos de Deus, nós encontramos na tradução da NVI. Você tem aí na sua Bíblia a tradução NVI, você vai encontrar esse termo. As outras traduções não apresentam esse termo. Mas essa tradução nos ajuda a compreender que crer somente em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, não é o suficiente. Vou explicar. Qualquer uma pessoa, salvo ou não, pode crer e declarar que Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos têm vindo aos cultos de domingo pela manhã, têm visto uma série de mensagens com o pastor Isaías Cristal. Nesse mês agora de julho. E o título da série é Face a Face com Jesus. E um dos subtemas, o pastor Isaías Cristal pregou sobre o encontro do endemoniado com Jesus. Quem esteve aqui pode se lembrar. Quem foi que declarou que Jesus era o Filho de Deus? Foram os discípulos que acompanhavam Jesus? Não foram. O texto diz assim: quando ele viu Jesus de longe, o endemoniado, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. O próprio inimigo reconhece Jesus como Filho de Deus, como Filho do Altíssimo. E o texto diz assim, termina: rogo-te por Deus que não me atormente. Como se fosse uma oração. Obviamente, essa oração não foi atendida, porque Jesus expulsou toda a legião de demônios na mesma hora. Esse texto está em Marcos, capítulo 5, versos 6 e 7. A confiança que nós depositamos no Senhor, a nossa fé, deve agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja bem a conexão da confiança e do se aproximar com Deus. João, na sua carta, relaciona o caráter do crente que se aproxima de Deus, e eu vou chamar a atenção para dois deles apenas.
No capítulo 1, verso 9, João relaciona o seguinte: o crente que se aproxima de Deus confessa o seu pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que nessa noite existe algum pecado em nós que precisa ser confessado? Quando nos aproximamos de Deus, a diferença de nível de santidade é infinita. Por mais santo que você seja diante de Deus, a diferença é infinita. Não tem como nós estarmos diante de Deus e não nos prostrarmos diante dEle e escondermos algum pecado, porque Ele enxerga tudo. Não dá para nos aproximarmos de Deus e querer expor algum mérito diante de Deus vindo de nós. O segundo que eu chamo a atenção aqui, que João coloca na sua carta, é que o crente que se aproxima de Deus ama a Deus e ao seu irmão. 1 João capítulo 2, versos 9 e 10 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. O crente ama ao Senhor e porque ele ama ao Senhor, obedece os seus mandamentos. E um deles é esse: amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao seu irmão. Será que hoje existe alguém que eu preciso amar, que você precisa amar? Voltando para os ensinos de João nesse texto, vamos para o segundo ensino. E vamos considerar que esse primeiro ensino está tudo certo em nossa vida. O texto diz que nossas petições serão atendidas, porém limitadas. Como assim? Há vários textos bíblicos que mostram quando é que Deus atende às nossas orações e quando é que não atende de forma bem abrangente. Mas aqui João separa um motivo crucial para que as nossas petições sejam atendidas. A condicionante se aparece na frase: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, então Ele nos ouve. Esta é a limitação adequada e necessária em toda oração. Deus não nos promete conceder nada que seja contrário à sua vontade, por mais que nós venhamos a pedir. Também, o crente não deve desejar receber nada que seja contrário ao que Deus julga ser melhor para nós. A oração, ela nunca será um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a vontade de Deus à nossa. Ai de quem quiser dar ordens a Deus, como nós vemos muitos, querendo dar ordem a Deus, usando até a palavra dele, fazendo com que Deus aceite a sua oração e atenda a sua oração porque Ele quer. A oração não é esse recurso, mas a oração sim é um meio indicado de subordinar a nossa vontade
a vontade de Deus. É pela oração que buscamos a vontade de Deus e nos alinhamos com a vontade dele. A limitação aqui, de acordo com a vontade dele, implica nas seguintes coisas. Por exemplo, significa que a nossa oração deve ser de acordo com o que Deus declarou e está disposto a conceder. Aqui o leque é grande, pois há muitas coisas que sabemos que estão de acordo com a vontade de Deus. Todas elas estão na palavra de Deus. Se você confrontar as suas petições com as promessas de Deus e a vontade de Deus que já existem, já estão declaradas na sua palavra, você pode ter certeza que ela será atendida, porque é a vontade de Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade dele, significa que de acordo com o que ele tem de melhor para nós. Disso nós nem sempre somos bons. Nós às vezes pedimos sem saber o que é melhor para nós. Os planos de Deus para nós são sempre os melhores. Os nossos planos, diante dos planos de Deus, são muito limitados. Certamente, nós não devemos desejar pedir algo que Deus julgaria não ser para o nosso bem. Mas Deus sabe o que é melhor, o que é para o nosso bem. Quando nós oramos de acordo com a vontade dele, significa que as nossas petições devem estar de acordo com o caráter de Deus. Nós não podemos esperar que ele conceda bênçãos, entre aspas, em violação a qualquer uma das leis que ele mesmo ordenou ou de qualquer outra maneira que ele não designou. É interessante que se a gente pensar em situações cotidianas, mas se nós botarmos a nossa mente para lembrar das nossas petições e a gente observar bem o texto, observar o que João quer trazer para nós, o que João queria trazer para a igreja, e aí nós vamos começar a avaliar as nossas petições e vamos começar a colocar na balança o que realmente o Senhor vai nos atender. Quando nós fazemos as nossas petições de acordo com a vontade de Deus, significa que nós devemos estar de acordo com o plano e o controle universal de Deus. As nossas petições devem estar de acordo com a promessa de Deus para todos. Ele conhece a nossa necessidade individual, mas ao mesmo tempo, ele está ouvindo a oração dos outros. Uma dessas lembranças, quando eu estava estudando o texto, e aí eu me deparei com isso aqui, eu me lembrei uma vez que eu tinha uma venda para fazer no trabalho, e essa venda era muito importante para mim. Eu pedi a Deus, que me desse a venda, E interessante que as metas da empresa, nós já tínhamos batido as metas. Mas eu queria essa venda. E quando eu orava a Deus, eu pedia que Deus atendesse a minha oração. E aí, numa reunião na empresa, o
Nosso gerente lá, ele falou: olha, nós já atingimos as metas, então vocês agora vão descansar. Qualquer venda só para o mês que vem. E agora? E aí eu entendi que eu poderia ter um outro vendedor de uma outra empresa que precisasse daquela venda. E poderia ter um outro vendedor da outra empresa que era crente também, no mesmo Deus que eu, e que poderia estar orando para fechar aquela venda. E olha, Deus já tinha me dado todas as vendas que eu precisava, a meta já estava batida. E aquilo que eu estava pedindo, que era para a minha necessidade individual, não fazia parte do plano universal de Deus, do todo. Aquela venda não se concretizou. Mas em momento algum, Deus nos desamparou e nos deixou sem alguma venda, algum sustento. João apresenta o relacionamento íntimo com Deus e as nossas petições. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a Deus e experimentamos a sua vontade. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós não entendemos, no primeiro momento, a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos porque nós pedimos tanto por uma coisa e Deus disse não. Mas quando nos deparamos com o texto, com a palavra de Deus, nós devemos experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas eram essas? Estava falando de bens materiais, de sustento, de alimento. O exemplo máximo de relacionamento com Deus e petições, nós vamos encontrar, pelo menos eu considero, é o de Jesus no Getsêmani. Que é um relacionamento maior do que Jesus e o próprio Pai. Mateus 26, 39 diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O maior exemplo que eu pude encontrar de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de conhecimento da vontade de Deus e de petição, foi esse. Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus já sabia a resposta, mas ainda assim orou 3 vezes. Se nós estamos orando em cima do que Deus deixou na sua palavra, nós já estamos orando com a nossa resposta. A nossa oração, na realidade, já é a resposta. O texto de João mostra que a oração do crente é eficaz e corrobora com o texto de Tiago, capítulo 5, versos 15 e 16. Pastor André ainda vai falar sobre isso.
mas corrobora com esse texto, diz assim, ó: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu poderia dizer assim, a oração daquele que se aproximou a Deus, daquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, daquele que tem uma comunhão com Deus, é poderosa e eficaz. Concluindo, meus irmãos, em primeiro lugar, uma boa conversa se tem quando estamos próximo do nosso ouvinte. Nós precisamos estar íntimos com o nosso Deus e nos afastar de tudo que nos leve para longe dele. Nós devemos conhecer a sua vontade e nos alinharmos a ela. Em segundo lugar, sempre vale a pena orar. O fato de que Deus faz o que lhe apraz, no seu devido tempo, e no espaço, não nos desencoraja a pedir. Pelo contrário, devemos pedir segundo a sua vontade, porque esta é a sua vontade. E em terceiro lugar, e porque orar é a vontade de Deus, Ele nunca nos ignora. Ele sempre está atento. E Ele atende às petições dos seus filhos. E como Pai, por excelência infinita, sempre tem o melhor para nós. Encerro com o texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.